Meu nome é Patrícia, tenho 38 anos e moro em Sorocaba, interior de São Paulo. O que vou contar aconteceu no dia 15 de agosto de 2024, uma quinta-feira que começou como qualquer outra, mas terminou destruindo completamente a vida que eu conhecia há 14 anos. Era para ser um dia de homenagem, de memória, de saudade, um dia especial para lembrar da minha sogra, Dona Ivone, que tinha partido há exatamente 2 anos, deixando um buraco enorme no coração de toda a família. Antes de começar, se você está gostando desses relatos de superação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Deixa seu like se você acredita que a verdade sempre aparece, não importa quanto tempo demore. E comenta aqui embaixo que horas você está assistindo e de qual cidade você é. Adoro saber quem está do outro lado da tela, acompanhando essas histórias reais de mulheres que passaram por situações difíceis, mas encontraram força para recomeçar. A casa do meu sogro, seu Geraldo, estava cheia naquela tarde. 18 pessoas reunidas depois da missa de 2º ano. Tinha meus cunhados, Renato e Carla, com suas famílias. Tinha meus pais, Dona Neuza e seu Antônio, que eram próximos da Dona Ivone. Tinha tios, primos, sobrinhos. A sala estava repleta de gente que amava aquela mulher incrível. E em cada canto da casa tinha uma foto dela. Porta-retratos grandes na parede da sala, mostrando ela jovem, sorrindo, cheia de vida. Álbuns abertos na mesa de jantar com fotos antigas, amareladas pelo tempo, mas preservadas com carinho. Fotos menores espalhadas pela estante, cada uma contando um pedaço da história daquela mulher guerreira que tinha segurado a família nas costas durante tantos anos. Era para ser um dia de amor, de união familiar, de lágrimas boas, daquelas que a gente chora lembrando de quem foi importante, de quem deixou marca, de quem fez diferença na nossa vida. Mas virou o dia que meu casamento de 14 anos morreu, na frente de todo mundo, incluindo minha filha de 9 anos, Helena, que viu coisas que criança nenhuma deveria ver. Tudo porque meu marido, Fábio, conectou o celular na TV de 55 polegadas do meu sogro para mostrar fotos da mãe dele. Fotos de memória, fotos de família, fotos que deveriam trazer conforto e saudade. E o dedo dele escorregou. O que apareceu naquela tela gigante não foram as lembranças doces da Dona Ivone. Foram 47 provas incontestáveis de que eu tinha sido enganada, traída, feita de idiota por 1 ano e meio inteiro. 47 fotos dele com outra mulher, em hotéis de luxo espalhados pelo interior de São Paulo, em restaurantes caros que ele nunca me levou, em viagens românticas que ele dizia serem reuniões de trabalho. Fotos dos 2 seminus, abraçados, felizes, sorrindo para a câmera como se fossem um casal apaixonado. Fotos que mostravam uma intimidade construída ao longo de meses, não um erro de uma noite. Fotos que provavam que enquanto eu cuidava da nossa casa, da nossa filha, da memória da mãe dele, ele estava construindo uma vida paralela com uma mulher 29 anos mais jovem que ele. Mas antes de chegar naquele momento devastador, no momento em que tudo explodiu na frente de 18 testemunhas, preciso voltar no tempo. Preciso contar quem era Dona Ivone, porque ela merece. Porque entender quem ela foi, o que ela representou, faz a traição do meu marido ser ainda mais repugnante, ainda mais desrespeitosa, ainda mais imperdoável. Dona Ivone era o tipo de mulher que a gente não esquece, daquelas que marcam. Baixinha, 1,50 m e poucos centímetros, sempre com um sorriso largo no rosto, mesmo nos dias difíceis. Mãos calejadas de tanto trabalhar, de tanto fazer, de tanto lutar. Ela tinha 66 anos quando morreu, mas parecia ter vivido o equivalente a 2 vidas inteiras de tanta coisa que tinha enfrentado. Ela criou 3 filhos praticamente sozinha durante os anos mais difíceis, quando seu Geraldo, meu sogro, quase faliu a mecânica no começo dos anos 90. Foi uma época terrível para a família, me contaram. A economia do país estava um caos. O Plano Collor tinha confiscado dinheiro de todo mundo. Clientes sumiam porque não tinham como pagar pelos serviços. As dívidas se acumulavam. Fornecedores cobrando.
Banco ameaçando tomar o imóvel da oficina. Contas de água, luz, telefone atrasadas. A família inteira à beira do abismo financeiro. E Dona Ivone, que sempre tinha sido dona de casa, que cuidava dos 3 filhos pequenos em tempo integral, arregaçou as mangas e foi para a batalha. Ela costurava roupas para fora. Pegava encomendas de vizinhas, de conhecidas da igreja, de qualquer pessoa que precisasse. Ficava até de madrugada na máquina de costura antiga, aquela Singer a pedal que ela tinha ganhado da mãe, fazendo bainhas, ajustando vestidos, consertando calças. Fazia doce para vender na feira aos sábados. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho, cocada. Acordava às 4 da manhã para fazer tudo fresquinho. Embalava com capricho. E ia vender embaixo do sol quente, em pé o dia inteiro. Limpava a casa de madame no centro da cidade. 2, 3 casas por semana. Esfregava chão de joelhos, lavava banheiro, passava roupa de cama. Fazia bolo por encomenda para os aniversários, batizados, casamentos. Qualquer coisa que desse dinheiro, ela fazia. Sem reclamar. Sem jogar na cara do marido que ele tinha falhado. Sem fazer drama ou cobranças. Só trabalhando, calada, firme, determinada a não deixar os 3 filhos passarem necessidade, a não deixar a família desmoronar. E conseguiu. Deus sabe como, mas conseguiu. Aos poucos, seu Geraldo foi reerguendo a mecânica. Novos clientes apareceram. As dívidas foram pagas. A situação melhorou. E os 3 filhos, que poderiam ter abandonado a escola para trabalhar como tantas crianças pobres faziam naquela época, continuaram estudando. E se formaram. Os 3. Renato, o mais velho, se formou em engenharia civil na Universidade de Sorocaba. Hoje tem a própria construtora especializada em obras industriais. Carla, a caçula, é professora de português numa escola estadual, daquelas professoras que os alunos amam e nunca esquecem. E Fábio, o do meio, meu marido, ou ex-marido agora, virou gerente de banco aos 26 anos. O orgulho da mãe. O filho que tinha vencido na vida, como ela gostava de dizer. Meu Fábio sempre foi esforçado desde pequenininho, ela dizia para os vizinhos, para os parentes, para qualquer um que quisesse ouvir, os olhos literalmente brilhando de orgulho. Sempre quis ser alguém na vida, sempre teve ambição boa, sabe? Não de pisar nos outros, mas de crescer. E conseguiu. Gerente de banco com 26 anos. Imagina só. Eu conheci Fábio em dezembro de 2008. Numa festa de fim de ano da empresa onde eu trabalhava como auxiliar administrativa. Uma empresa pequena de contabilidade no centro de Sorocaba, uns 40 funcionários no total. A festa era num salão alugado, nada muito sofisticado, mas estava animada. Tinha música, comida, bebida, todo mundo relaxado depois de um ano de trabalho duro. Fábio não trabalhava na empresa. Ele tinha sido convidado por um amigo em comum, o Marcelo, que era contador lá. Lembro de ter reparado nele assim que ele entrou no salão. Alto, 1,75 m mais ou menos, cabelo preto bem cortado, daqueles cortes que a gente vê que foram feitos em barbearia boa. Usava um terno cinza escuro bem ajustado, camisa branca impecável, sapato social brilhando. Tinha uma postura confiante, daquelas que chamam atenção. Sorriso bonito, simpático. Aquele tipo de homem que parece saber exatamente quem é e onde quer chegar. Me chamou a atenção na hora, e ele percebeu que eu tinha reparado nele. Veio conversar comigo uns 20 minutos depois. Charmoso, engraçado, confiante sem ser arrogante. Fez perguntas sobre mim, pareceu genuinamente interessado quando contei que trabalhava com arquivamento de documentos contábeis. Um trabalho chato, repetitivo, mas que pagava as contas. Você é a mulher mais bonita dessa festa, ele disse depois de uns 15 minutos de conversa, me olhando direto nos olhos de um jeito que fez meu estômago revirar. E eu, boba, acreditei. Acreditei que era sincero. Acreditei que eu era especial. Acreditei em tudo que ele disse naquela noite. 3 semanas depois, a gente já estava namorando. Ele me levava em restaurantes bons, não os mais caros da cidade, mas lugares agradáveis onde eu nunca tinha ido. Me dava presentes, flores, chocolate,
Um perfume importado que devia ter custado uma fortuna para o salário dele na época. Me ligava todo dia para saber como eu estava. Mandava mensagens românticas no meio da tarde. "Tô pensando em você", ele escrevia. "Mal posso esperar para te ver hoje à noite." Ele era tudo o que eu achava que queria num homem. Bem-sucedido profissionalmente, gerente de agência bancária aos 26 anos, o que era impressionante. Ambicioso, sempre falando sobre os planos dele de subir ainda mais na carreira. Seguro de si, daqueles que entram em qualquer lugar e parecem pertencer ali. Carinhoso comigo, pelo menos no começo. Atencioso. Presente. 1 mês e meio depois de começarmos a namorar, ele me levou para conhecer a família dele. Eu estava nervosa demais. Tinha passado a semana inteira escolhendo roupa, mudando de ideia, querendo causar boa impressão. Tinha medo de não ser aceita, de não agradar, de ser julgada como não sendo boa o suficiente para o filho deles que tinha subido na vida. Era um domingo de fevereiro de 2009. Fábio me buscou em casa às 11 da manhã. A família dele morava numa casa simples, mas bem cuidada num bairro de classe média baixa de Sorocaba. Portão verde, jardim pequeno na frente, com roseiras que a dona Ivone cuidava pessoalmente. Quando chegamos, dava para sentir o cheiro de comida vindo de dentro da casa. Almoço de domingo caprichado. Fábio tocou a campainha. Escutei passos vindo de dentro. A porta se abriu. E lá estava ela, Dona Ivone. Baixinha, como eu já disse, usando um vestido florido simples e um avental por cima. Cabelos grisalhos presos num coque. Rosto redondo, simpático, daqueles rostos que transmitem bondade só de olhar. Ela me olhou de cima a baixo, não com julgamento, mas com curiosidade genuína, como se estivesse tentando entender quem era essa moça que tinha conquistado o filho dela. E então sorriu. Aquele sorriso largo, acolhedor, que iluminou o rosto inteiro dela. "Você deve ser a Patrícia que meu filho não para de falar. Entra, filha. Aqui é sua casa também." Filha. Ela me chamou de filha no primeiro dia. No primeiro minuto, antes mesmo de me conhecer direito. Entrei. A casa era modesta, mas arrumada com carinho. Sofá de tecido com capas limpas. Chão brilhando de tão encerado. Cheirinho bom de comida caseira enchendo cada cômodo. Na sala, seu Geraldo estava sentado no sofá, assistindo futebol na TV. Ele se levantou quando me viu, um homem alto, forte, de mãos grandes e calejadas de tanto trabalho na mecânica. Tinha a postura de quem trabalhou duro a vida inteira. Apertou minha mão com firmeza. "Bem-vinda, moça. Senta aí. Fica à vontade." Durante o almoço, que foi farto, arroz, feijão, bife acebolado, salada, farofa, tudo feito com capricho, Dona Ivone fez questão de me servir pessoalmente. Colocou comida no meu prato mesmo eu dizendo que podia me servir sozinha. Perguntou sobre mim, sobre minha família, sobre meu trabalho, sobre meus sonhos. Não eram perguntas invasivas ou constrangedoras. Era interesse genuíno. Ela queria me conhecer. Queria entender quem eu era. "Você trabalha com o quê, minha filha?" "Sou auxiliar administrativa numa empresa de contabilidade, Dona Ivone. Cuido do arquivo de documentos." "Que bom! Trabalho honesto. E sua mãe, o que ela faz?" "Ela é cozinheira numa escola municipal. Meu pai é motorista de ônibus." Dona Ivone assentiu, aprovando. "Gente trabalhadora, gente de bem. É isso que importa." Renato estava lá, o irmão mais velho, com a esposa Andréia e os 2 filhos pequenos. Carla também, a irmã caçula, solteira na época, professora começando a carreira. Todos me trataram bem, com educação, com simpatia. Mas foi Dona Ivone que me marcou. Depois do almoço, quando os homens foram para a sala ver futebol e as crianças saíram para o quintal, ficamos na cozinha lavando louça. Eu, ela, Andréia e Carla. E foi ali, com as mãos na água com detergente, passando pano nos pratos, que Dona Ivone falou baixinho comigo. "Meu filho escolheu bem, viu, Patrícia?" Olhei para ela, surpresa. "Você tem olhar de mulher boa, de mulher de verdade, de mulher que sabe o que é compromisso, família, respeito."
Eu não sabia direito o que ela queria dizer com mulher de verdade naquele momento, mas agradeci, emocionada. E a partir daquele dia, Dona Ivone me tratou exatamente como tratava a Carla, como filha. Não como nora que tinha que conquistar espaço, não como uma estranha que tinha entrado na família, como filha mesmo. Nos meses seguintes, enquanto Fábio e eu namorávamos, me aproximei ainda mais da família dele. Ia lá todo domingo almoçar. Ajudava Dona Ivone na cozinha. Conversava com ela sobre tudo: trabalho, sonhos, dificuldades. Ela me dava conselhos de quem tinha vivido muito, de quem sabia das coisas. Patrícia, casamento não é conto de fadas não, viu? É trabalho, todo dia. Mas quando é com a pessoa certa, vale a pena. Como a senhora sabe se é a pessoa certa, Dona Ivone? Ela parou de mexer a panela no fogão e me olhou. Você sabe. No fundo, você sabe. É aquela pessoa que você quer do lado nos dias bons e principalmente nos dias ruins. É aquela pessoa que você confia de olhos fechados. É aquela pessoa que te respeita, que te valoriza, que te trata como igual. Guardei essas palavras. Achei que se aplicavam ao Fábio. Achei que ele era essa pessoa. Como eu estava enganada. Quando Fábio pediu minha mão em casamento, em novembro de 2009, ele fez questão de pedir a bênção da Dona Ivone primeiro. Não do pai. Da mãe. Porque ele sabia que a opinião dela era a que mais importava naquela família. Ele me contou depois que ela chorou. Abraçou ele forte e disse: Ela é uma moça de ouro, meu filho. Você cuida bem dela, ouviu? Trata ela com o respeito que ela merece. Porque se você não cuidar bem dela, vai ter que se explicar comigo. Depois ela me abraçou também, com aquela força surpreendente para uma mulher tão pequena. Bem-vinda definitivamente para a família, minha filha. Agora você é minha também. Casamos em março de 2010. Festa grande para o nosso padrão. 200 convidados, salão alugado, buffet caprichado com entrada, prato principal e sobremesa. Gastamos todas as nossas economias, mais uma ajuda dos meus pais e dos pais dele. Mas valeu a pena. Foi um dia lindo. Dona Ivone ajudou em tudo. Passou semanas indo comigo em lojas escolher flores, provar os doces do buffet, dar opinião sobre o vestido. Ela tinha um gosto simples, mas refinado, sabia exatamente o que ficaria bonito sem ser exagerado. No dia do casamento, ela chorou do começo ao fim. Chorou quando me viu entrando na igreja de braços dados com meu pai. Chorou durante a cerimônia inteira. Chorou na festa quando a gente cortou o bolo. Chorou quando dançamos a valsa. Minha sogra tá mais emocionada que minha própria mãe. Brinquei com Fábio enquanto a gente dançava no meio do salão, todos os convidados em volta fazendo aquele círculo tradicional. Fábio sorriu, olhando para a mãe dele que estava sentada na mesa principal, enxugando as lágrimas com um guardanapo. É porque ela te ama de verdade, Patrícia. Minha mãe sempre quis mais uma filha mulher além da Carla. Você é a filha que ela ganhou de presente. Ela mesma disse isso para mim. Naquele momento, dançando com meu marido recém-oficializado, olhando para minha sogra que me amava como filha, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Eu tinha encontrado não só um marido, mas uma família inteira que me acolhia. Os primeiros anos de casamento foram bons. Não perfeitos, casamento nenhum é, mas bons. A gente morava num apartamento alugado de 2 quartos no Jardim Vergueiro, um bairro legal de Sorocaba. Pequeno, uns 50 metros quadrados, mas era nosso. Decoramos juntos, compramos móveis aos poucos conforme o dinheiro permitia. Fábio trabalhava muito, fazia hora extra sempre que podia, corria atrás de metas, de promoções, de crescimento na carreira. Ele era ambicioso, isso sempre foi claro. Queria subir, queria ganhar mais, queria ter mais. Eu continuava trabalhando na mesma empresa de contabilidade, mas já pensando em largar. Fábio tocava nesse assunto com frequência. Quando a gente tiver filho, você para de trabalhar, Patrícia. Criança precisa da mãe em casa, não de babá ou creche. Mãe tem que estar presente, disponível, cuidando do próprio filho. Eu achava meio antiquado, um pouco machista talvez, mas não discutia muito.
Primeiro, porque eu também queria ser mãe presente quando tivesse filho. E segundo, porque na minha cabeça ele estava pensando no bem da criança que ainda nem existia. Era um pensamento vindo de um lugar de cuidado, eu achava. A gente tentou engravidar por 2 anos. Eu tomava ácido fólico, fazia exames, acompanhava o período fértil com aqueles aplicativos de celular que calculam tudo. Nada. Até que em fevereiro de 2015, depois de 3 testes negativos que me deixaram arrasada, fiz mais um. E apareceram 2 linhas. Grávida. Chorei de alegria. Fábio chorou também quando contei. Abraçou minha barriga ainda inexistente e sussurrou: "Oi, bebê. Papai já te ama." Dona Ivone foi a segunda pessoa a saber, logo depois do Fábio. Gritou de alegria quando contei. "Vou ser avó de novo. Meu Deus do céu, que bênção! Que presente!" A gravidez foi tranquila. Enjoos nos primeiros 3 meses, mas nada insuportável. Barriga crescendo bonita, sem estrias excessivas. Fábio estava presente, ia comigo em todos os ultrassons, via a Helena crescendo ali dentro, uma coisinha minúscula que aos poucos foi virando um bebê completamente formado. Helena nasceu no dia 22 de junho de 2015, segunda-feira. Comecei a ter contrações de madrugada. Fábio me levou para o hospital às 5 da manhã. Entrei em trabalho de parto às 7. Foram 9 horas. 9 horas longas, dolorosas, exaustivas. Parto normal, como eu queria. Sem anestesia, porque quando pediram já estava tarde demais. O bebê já estava quase coroando. Às 4 da tarde, com um último esforço que eu não sabia que tinha em mim, Helena nasceu. 3 quilos e 200 gramas. 50 centímetros. Chorou alto assim que saiu, anunciando sua chegada ao mundo. A enfermeira limpou rápido e colocou ela no meu colo. E quando olhei para aquele rostinho amassado, rosado, os olhinhos apertados, a boquinha pequena, senti um amor que eu não sabia que existia. Um amor que doía de tão intenso. Um amor que fazia tudo valer a pena. As 9 horas de dor, os meses de enjoo, tudo. Fábio chorou quando segurou ela pela primeira vez. Chorou de verdade, sem vergonha, sem se importar com os médicos e enfermeiras vendo. As lágrimas desciam pelo rosto dele enquanto ele olhava para nossa filha com uma mistura de admiração e terror. Obrigado, Patrícia. Obrigado por me dar ela, por me dar a coisa mais importante da minha vida. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que tínhamos construído algo lindo. Uma família, um lar, um futuro. Dona Ivone foi ao hospital todo santo dia durante a semana que fiquei internada. Levava comida caseira. A comida do hospital era horrível. Ajudava com o banho quando eu ainda estava dolorida demais para me mexer direito. Pegava a Helena no colo e cantava baixinho, aquelas cantigas antigas que a avó canta, embalando a netinha com tanto amor que até eu me emocionava vendo. "Você é igualzinha ao seu pai quando era bebê, sabia, Helena?" Ela sussurrava para a neta. Mesmos olhos escuros, mesma boquinha, mesma carinha de anjo. Quando a Helena fez 1 mês, larguei o emprego. Fábio insistiu muito. Disse que ganhava suficiente para sustentar a família, que eu não precisava me preocupar com dinheiro, que o mais importante era eu estar em casa cuidando da nossa filha. "Patrícia, você não vai querer perder os primeiros passos dela, as primeiras palavras, as primeiras coisas importantes porque está trabalhando, vai? Criança precisa da mãe. Principalmente nos primeiros anos. Depois, quando ela for maior, se você quiser voltar a trabalhar, a gente conversa. Mas agora não. Agora seu lugar é aqui, com ela." E eu, ingênua, concordei. Achei que estava fazendo a escolha certa, a escolha de ser uma mãe presente, dedicada, que colocava a família em primeiro lugar. O que eu não sabia é que estava abrindo mão da minha independência financeira, da minha liberdade, do meu poder de escolha. Os anos seguintes foram de rotina intensa. Rotina de mãe de primeira viagem, de dona de casa que cuida de tudo sozinha. Eu acordava cedo, às 6 da manhã, todo santo dia. Preparava café da manhã para o Fábio, pão na chapa, café passado na hora, fruta. Ele saía para o trabalho às 7. Eu ficava com a Helena,
Dava mamadeira. Ela não pegou o peito por mais que eu tentasse. Trocava a fralda, dava banho, colocava para dormir. E quando ela dormia, eu limpava a casa, passava roupa, fazia almoço. Quando ela acordava, dava comida, brincava, colocava para dormir de novo, limpava mais um pouco, fazia janta. Quando o Fábio chegava, por volta das 7 da noite, a janta estava pronta na mesa. A casa limpa, a roupa passada, tudo nos conformes. Fim de semana era mais do mesmo, com o adicional de ir na casa da Dona Ivone aos domingos para almoçar com toda a família. Não era uma vida ruim. Não era. Eu amava minha filha. Amava cuidar dela, ver ela crescendo, aprendendo coisas novas todo dia. Os primeiros dentinhos nascendo, as primeiras palavras. Mamá foi a primeira, aos 9 meses. Os primeiros passos, aos 11 meses, ela largou o sofá e andou 4 passinhos cambaleantes antes de cair sentada e rir. Mas era cansativo, muito cansativo e solitário, porque Fábio trabalhava demais. Chegava cansado, queria jantar, ver TV e dormir. Fim de semana dormia até tarde. Dizia que precisava descansar da semana puxada. Eu entendia. Ou tentava entender. Fábio continuou subindo na carreira. Virou gerente sênior quando a Helena tinha 2 anos. O salário aumentou consideravelmente. Ele passou a ganhar quase 9 mil por mês, o que era muito bom para nossa realidade. Compramos um carro melhor, um Fiat Crono Zero, parcelas cabendo no orçamento. Trocamos alguns móveis velhos da casa por novos. A vida melhorou financeiramente. Mas o dinheiro que entrava nunca sobrava muito. Fábio controlava tudo. Ele pagava as contas, fazia as compras grandes do mês, administrava a conta conjunta. Eu tinha uma mesada mensal de R$ 1.200 para comprar mantimentos da semana, produtos de limpeza, fraldas e coisas da Helena, remédios se precisasse. Se o dinheiro acabava antes do fim do mês, e às vezes acabava porque criança gasta, eu tinha que pedir mais. Patrícia, você já gastou os 1.200? Como assim? Para onde foi esse dinheiro todo? Fábio, fralda tá cara, leite também. Teve que comprar remédio para Helena porque ela estava com dor de garganta. Tá bom. Vou te dar mais 300. Mas administra melhor, tá? A gente não pode ficar gastando mais do que entra. Eu sustento essa casa sozinho. O mínimo que eu espero é que você administre bem o dinheiro que eu te dou. Eu aceitava. Porque na minha cabeça distorcida pela situação, ele tinha razão. Ele era quem trabalhava, quem trazia dinheiro para casa. Eu não colocava um centavo no orçamento familiar. Então não tinha direito de reclamar ou de exigir acesso total às finanças. Aos poucos, muito aos poucos, de um jeito tão gradual que eu nem percebi quando começou, fui me afastando das minhas amigas. As meninas da antiga empresa de contabilidade me chamavam para sair, para tomar uma cerveja no fim de semana, para matar a saudade. Patrícia, sexta a gente vai num barzinho novo que abriu aqui perto. Vem com a gente, deixa a Helena com a avó e vem. Tá fazendo falta nas nossas saídas. Eu ficava animada, falava pro Fábio. De novo você vai sair, Patrícia? A Helena não precisa de você? Fábio, é só uma noite. Ela pode ficar com minha mãe. Faz meses que eu não vejo minhas amigas. Toda hora você quer sair com essas amigas. Parece adolescente. Mulher casada com filha pequena não fica saindo por aí, não. Fica em casa cuidando da família. Mas é só uma noite. E eu? Eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, e você não pode ficar em casa uma noite para me fazer companhia? Pra gente assistir um filme juntos, conversar, sei lá. Então eu cancelava. Mandava mensagem pro grupo das amigas dizendo que não ia poder. Inventava desculpas. A Helena tá com febre, Fábio precisa de mim aqui, outra hora a gente se vê. 1 vez, 2, 5, 10... Até que pararam de chamar, e eu fiquei só com a rotina, só com a casa, só com a Helena, só com o Fábio que cada vez estava mais distante, mais frio, mais desinteressado. Aos poucos, Patrícia, a pessoa que eu era antes de casar, antes de ser mãe, foi sumindo, foi virando só mãe, só esposa, só dona de casa. A mulher que tinha sonhos, ambições, vontades próprias, foi se apagando. Foi ficando pequena. Invisível. Mas eu não percebia. Ou não queria perceber. Porque admitir isso
seria admitir que tinha feito escolhas erradas, que tinha aberto mão de coisas importantes, que tinha me perdido no caminho. Em abril de 2021, quando a Helena tinha quase 6 anos e estava no primeiro ano da escola, Dona Ivone começou a passar mal. Começou com dores abdominais. Não aquelas dores passageiras que todo mundo tem de vez em quando. Eram dores fortes, constantes, que faziam ela se dobrar. Ela tentou ignorar no começo aquele jeito teimoso de mulher velha que não gosta de incomodar, que não quer dar trabalho. É só uma dor de estômago, Geraldo. Passa, mas não passou. Junto com a dor veio perda de peso. Rápida, assustadora. Em 2 meses ela perdeu quase 10 quilos. A pele ficou amarelada. Os olhos também. Icterícia, cansaço extremo. Ela, que sempre foi mulher ativa, que não parava quieta, começou a ficar deitada o dia inteiro. Seu Geraldo ficou desesperado. Levou ela no pronto-socorro. Os médicos fizeram exames. Exame de sangue mostrando enzimas hepáticas alteradíssimas. Tomografia do abdômen. Endoscopia. Ressonância. Biópsia. O resultado veio 2 semanas depois, num consultório gelado com aquele cheiro de hospital que nunca sai, o médico oncologista com cara séria, olhando para a família reunida. Seu Geraldo, os 3 filhos, as noras e o genro. É câncer de pâncreas, adenocarcinoma, estágio 4, com metástase no fígado e no peritônio. Silêncio. Quanto tempo? Seu Geraldo perguntou, a voz embargada. O médico respirou fundo. 6 meses, no máximo. Esse tipo de câncer é agressivo. Quando chega nesse estágio, não tem cirurgia que resolva, só tratamento paliativo para controlar os sintomas e dar qualidade de vida no tempo que resta. A família desmoronou. Ali mesmo, naquele consultório. Seu Geraldo chorou. Aquele homem forte, de mãos calejadas, que tinha trabalhado duro a vida inteira, que nunca demonstrava fraqueza, chorou feito criança. Soluços altos, incontroláveis, os ombros sacudindo. Renato chorou. Carla chorou. Fábio chorou. As noras choraram. Eu chorei. Dona Ivone, a mulher mais bondosa que eu já conheci na vida, a matriarca que segurou a família nas costas durante os anos mais difíceis, estava morrendo. E não tinha nada que pudesse ser feito para impedir. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida até aquele ponto. A gente se organizou para cuidar dela. Cada filho ficava 1 semana na casa dos pais. Na semana do Renato, ele e Andréia dormiam lá. Na semana da Carla, ela ficava. E na semana do Fábio, eu ia junto. Levava a Helena, que ainda não entendia direito o que estava acontecendo, mas percebia que tinha algo errado com a vovó. Dormíamos lá, cuidávamos dela, e cuidar significava tudo, tudo mesmo. Dei banho na Dona Ivone quando ela já não conseguia mais tomar banho sozinha. Entrava no box com ela, segurava ela para não cair, ensaboava com cuidado, enxaguava, enxugava, vestia. Ela chorava de vergonha às vezes. Patrícia, que vergonha, minha filha. Você ter que me ver assim. Dona Ivone, não tem vergonha nenhuma. A senhora cuidou dos seus filhos quando eram bebês. Agora é a nossa vez de cuidar da senhora. Troquei fralda geriátrica quando a doença avançou tanto que ela perdeu o controle dos esfíncteres. Limpava, passava pomada, trocava, sem nojo, sem desgosto. Com amor, com respeito, com gratidão por tudo que ela tinha feito por mim. Dei comida na boca quando ela não tinha mais força para segurar a colher. Papinhas, sopas líquidas, porque ela já não conseguia mastigar direito. Eu sentava do lado da cama dela, com paciência infinita, esperando ela engolir cada colherada, encorajando quando ela dizia que não conseguia mais comer. Só mais uma colheradinha, Dona Ivone. A senhora precisa comer para ter força. Segurei a mão dela durante a madrugada quando a dor era tão forte que os remédios não faziam efeito nenhum. Ela apertava minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Os olhos fechados com força, os dentes trincados, tentando não gritar para não acordar a casa inteira. Tá doendo muito, mãe? Eu perguntava, sabendo a resposta. Tá, minha filha. Tá doendo demais.
Quer que eu chame o médico para aumentar a morfina? Não adianta. Já tô no máximo que posso tomar. É só aguentar. E ela aguentava, com uma coragem que eu nunca via em ninguém, sem reclamar da injustiça, sem perguntar por que eu, só aguentando, dia após dia, noite após noite. Em todos esses momentos duros de intimidade forçada pela doença, ela olhava para mim com gratidão. Patrícia, minha filha querida, ela sussurrava com a voz cada vez mais fraca. Obrigada por cuidar de mim, obrigada por estar aqui, obrigada por ser a nora que eu sempre quis, sempre sonhei ter. Eu chorava. Eu te amo, Dona Ivone. A senhora é minha mãe também, mãe do coração. Ela sorria. Aquele sorriso cansado, cheio de dor, mas verdadeiro. E você é minha filha do coração. Nunca esquece disso. Não importa o que aconteça na vida, você sempre vai ser minha filha. Eu segurava a mão dela. Eu nunca vou esquecer, eu prometo. Dona Ivone morreu no dia 15 de agosto de 2022, numa segunda-feira de manhã. Eram 10h20 da manhã. Eu lembro do horário exato porque olhei para o relógio na parede quando aconteceu. Ela estava na cama. Tinha piorado muito nos últimos dias. Mal conseguia falar. Respiração difícil, ruidosa. A morfina no máximo para controlar a dor. A família toda estava lá. Não era a semana de ninguém específico, mas todo mundo sentiu que era o momento, que ela estava indo. Fábio estava do lado direito da cama, segurando a mão direita dela. Eu do lado esquerdo, segurando a esquerda. Seu Geraldo aos pés da cama, o rosto marcado pelo choro constante dos últimos dias. Renato e Carla encostados na parede, abraçados, chorando baixinho. Dona Ivone abriu os olhos, que estavam fechados há horas, olhou para cada um, devagar, como se estivesse se despedindo. Tentou falar, mas não conseguiu. Apenas sorriu, aquele sorriso dela. Mesmo na hora da morte, ela tentou nos confortar com um sorriso. Fechou os olhos novamente, deu um suspiro longo, o peito subiu, desceu, e não subiu mais. Ela tinha partido, em paz, cercada de amor, segurando as mãos de quem ela amava, do jeito que toda mãe, toda avó, toda mulher merece partir. O velório foi imenso. Mais de 300 pessoas passaram no velório durante as 24 horas que o corpo ficou exposto. A fila não acabava. Vizinhos, conhecidos da igreja, antigos clientes de quando ela vendia doces, colegas de trabalho das casas que ela limpava há décadas, gente de todo canto que ela tinha tocado com sua bondade. O enterro no dia seguinte lotou a ala do cemitério. Devia ter umas 500 pessoas. O padre fez um discurso lindo sobre ela, sobre a vida de dedicação, sobre o amor que ela espalhou, sobre o legado que deixou. Quando desceram o caixão, seu Geraldo desabou, literalmente. As pernas falharam. Renato e Fábio seguraram ele antes que caísse no chão. Depois do enterro, nos dias que seguiram, cada um tentou processar a perda do seu jeito. Carla se jogou no trabalho, dando aulas, corrigindo provas, mantendo a mente ocupada. Renato ficou mais sério, mais calado. Seu Geraldo definhava de solidão, perdido naquela casa cheia de memórias. E Fábio mudou. Não foi de uma hora para outra, não foi uma mudança abrupta, óbvia. Foi aos poucos, gradual, como veneno que age devagar, silencioso, matando por dentro antes de mostrar sintomas por fora. Ele ficou mais distante, mais fechado, mais ausente. É o luto, amor. Eu perdi minha mãe. Preciso de tempo para processar. E eu entendi. Claro que entendi. Afinal, eu também estava de luto. Também tinha perdido alguém que amava. Luto é difícil. Cada pessoa processa de um jeito diferente. Algumas pessoas ficam mais carentes, querem ficar perto de quem amam. Outras se fecham, precisam de espaço, de silêncio, de solidão para processar a dor. Achei que o Fábio era do segundo tipo. Dei espaço, dei tempo, dei paciência. Não cobrei presença. Não exigi atenção, deixei ele processar do jeito dele. Fábio começou a chegar mais tarde em casa. Sempre com a mesma desculpa.
Reunião que se estendeu até mais tarde. Cliente importante que precisou de atendimento fora do horário comercial. Papelada atrasada que precisava resolver hoje ainda. Sempre trabalho, sempre o banco, sempre alguma coisa urgente, inadiável, essencial. E eu acreditava. Porque mulher que ama acredita. Porque eu não tinha motivo para duvidar. Porque durante 12 anos ele nunca tinha dado motivo. O celular dele, que antes ficava largado em qualquer canto da casa, na mesa da sala, no sofá, carregando no quarto, agora estava sempre com ele. E sempre virado para baixo, sempre com a tela oculta. Quando tocava, ele olhava rápido, checava quem era, e só atendia se fosse alguém da família ou algum número conhecido. Se fosse número desconhecido, ele levantava, ia para a varanda ou para o quarto, fechava a porta e atendia longe de mim. Quem era? Eu perguntava quando ele voltava. Trabalho, cliente com dúvidas sobre investimento. Mas era quase 10 da noite. Cliente importante, Patrícia. Gerente tem que estar disponível quando o cliente importante precisa. E eu aceitava a explicação, porque fazia sentido. Ele sempre foi dedicado ao trabalho. As viagens aumentaram absurdamente. Antes da morte da Dona Ivone, ele viajava a trabalho umas 2 vezes por mês. Eram viagens curtas, 1 dia, 2 no máximo, para outras agências do banco no interior de São Paulo. Campinas, Jundiaí, São José dos Campos. Depois que ela morreu, as viagens dobraram, triplicaram. 4 viagens num mês, 5, às vezes 6. O banco está exigindo mais presença presencial nas outras agências. Tô tendo que viajar mais para supervisionar, para treinar os gerentes juniores, para fechar negócios grandes. Fazia sentido. Ele tinha subido de cargo. Mais responsabilidade significava mais viagens. Mas os sinais estavam todos ali, gritando, na minha cara. Eu só não queria ver. O perfume. Quando ele chegava em casa depois dessas viagens, às vezes tinha um cheiro diferente nele. Não o perfume dele, aquele Natura Homem que ele usava há anos. Era outro cheiro. Doce, floral, feminino. Perfume de mulher. Fábio, você tá com um cheiro diferente. Ele cheirava a própria roupa, fingindo não ter percebido. Ah, é? Deve ter sido alguma cliente que esbarrou em mim no elevador ou cumprimentou com um beijo no rosto. Você sabe como é. Essas clientes mais velhas são carinhosas demais. E eu aceitava. Porque fazia sentido. Pessoas se cumprimentam com beijo. Perfume fica impregnado. As mensagens. Às vezes, no meio de um jantar em silêncio, porque nossas conversas tinham se resumido a "como foi seu dia?", seguido de respostas monossilábicas, o celular dele apitava. Ele pegava, olhava e sorria, sorria. Aquele sorriso largo, genuíno, que eu não via há meses quando ele olhava para mim. Mas que aparecia quando ele lia certas mensagens. Quem é? Eu perguntava, tentando não soar invasiva, ciumenta, paranoica. Ninguém. Só o pessoal do trabalho mandando piada no grupo. E ele guardava o celular antes que eu pudesse ver a tela. A falta de interesse. Completa, total, absoluta falta de interesse em mim como mulher, como esposa, como companheira. Eu tentava. Deus e todo mundo no céu sabem que eu tentava. Comprava lingerie bonita, daquelas de loja cara, não as de camelô. Gastava o dinheiro que ele me dava para comprar coisa para mim pela primeira vez em anos. Me arrumava, esperava a Helena dormir. Colocava o Netflix com algum filme, sentava do lado dele no sofá, encostava, tentava criar clima. Fábio, a Helena tá dormindo. A gente podia, sei lá, assistir alguma coisa juntos, ficar um pouquinho só nós dois. Tô cansado, Patrícia. Foi um dia puxado no banco. Mas a gente não tem um momento nosso há semanas. Hoje não. Não tô com cabeça. Amanhã, talvez. Mas amanhã nunca chegava. Tentei ser mais direta, mais clara, mais objetiva nas intenções. Esperei ele deitar. Deitei do lado. Encostei. Comecei a fazer carinho. Patrícia, para. Fábio, faz quase 2 meses.
Eu disse que tô cansado. Para de insistir. Parece cachorro no cio, meu Deus. Ele nunca tinha falado comigo daquele jeito. Nunca tinha me comparado a animal. Nunca tinha me rejeitado com tanta rispidez, com tanto nojo quase. Chorei naquela noite, no banheiro, com o chuveiro ligado para abafar o som, para ele não ouvir. Comecei a me olhar no espelho com mais crítica, procurando defeitos, encontrando muitos. As estrias da gravidez, 20 e tantas marcas brancas espalhadas pela barriga, pelas coxas, um pouco nos seios. A celulite que teimava em não ir embora, não importava quanta água eu bebesse, quanto creme eu passasse. Os quilos a mais. Uns 8 quilos acima do meu peso antes da gravidez. Eu tentava emagrecer, pulava janta às vezes, mas era difícil quando eu cozinhava todos os dias e a tentação estava ali. As rugas, finas, mas presentes, ao redor dos olhos, na testa, no canto da boca, os cabelos. Alguns fios brancos aparecendo aqui e ali que eu arrancava, mas voltavam multiplicados. Eu tinha 37 anos, mas me sentia velha, ultrapassada, jogada de lado, substituível. O problema é comigo, eu pensava, deitada na cama às 3 da madrugada, insone, o Fábio roncando do lado. Eu não sou mais atraente, eu me desleixei, engordei, envelheci, perdi o viço. É natural que ele não sinta mais atração. Eu preciso me cuidar mais, preciso emagrecer, preciso me arrumar melhor, preciso ser suficiente de novo. Eu me culpava, todos os dias, o tempo todo, por não ser boa o bastante, por não ser bonita o bastante, por não ser interessante o bastante, por não segurar meu marido. O que eu não sabia, o que eu recusava a aceitar mesmo com todos os sinais gritantes na minha cara, é que o problema nunca foi comigo. O problema era com ele, e com as escolhas que ele estava fazendo. Escolhas que eu só descobri num dia de agosto de 2024. Num dia que deveria ser de homenagem e virou de humilhação pública. A família organizou uma missa de 2º ano para Dona Ivone. Era uma quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, exatamente 2 anos depois que ela tinha partido. Seu Geraldo fez questão. Ele é homem religioso, da antiga, daqueles que vão na missa todo domingo sem falta, que acreditam que cada oração, cada missa, cada vela acesa faz diferença para a alma de quem já partiu. A gente tem que fazer a missa de 2 anos da Ivone. Ela merece. Foi uma mulher de fé a vida inteira. Merece nossas orações. A missa foi marcada para 9 da manhã, na paróquia Nossa Senhora da Ponte, no centro de Sorocaba. A mesma igreja onde Dona Ivone ia todo domingo durante décadas. A mesma igreja onde ela batizou os 3 filhos, onde viu os filhos se casarem, onde batizou os netos. Estava cheia naquela manhã. Não só a família, mas amigos, vizinhos, conhecidos que tinham amado a Dona Ivone. Umas 80 pessoas no total. O Padre Marcelo, que conhecia a família há anos, fez uma homilia linda sobre ela. Falou sobre a vida de dedicação que ela teve. Sobre como ela foi exemplo de mãe, de esposa, de mulher de fé. Sobre a força que demonstrou até nos momentos finais, enfrentando a doença com dignidade e coragem. Sobre o legado de amor que deixou. Chorei a missa inteira. Não era choro de desespero. Era choro de saudade misturado com gratidão. Saudade da mulher que me acolheu como filha. Gratidão por ter tido a chance de conhecê-la, de amá-la, de ser amada por ela. Helena estava do meu lado, a mãozinha pequena na minha. Ela estava quietinha, comportada, usando um vestidinho azul claro que a gente tinha comprado especialmente para a ocasião. Fábio estava do outro lado, sério, os olhos fixos no altar durante toda a cerimônia. Usava terno cinza escuro, gravata preta. Parecia compenetrado, emocionado talvez. Na época eu achei que ele estava processando a perda da mãe mais uma vez. Agora eu sei que provavelmente estava pensando era em sair dali logo para responder às mensagens da amante que estavam acumulando no celular. Depois da missa, todo mundo se reuniu na casa de seu Geraldo para almoçar. Ele e os filhos tinham se juntado no dia anterior para preparar tudo. Fizeram churrasco. Seu Geraldo na churrasqueira com Renato ajudando. Carla tinha feito as saladas, o arroz,
a farofa, Andréia tinha levado sobremesas. Eu tinha feito um bolo de cenoura com cobertura de chocolate que a Dona Ivone adorava. A casa estava linda, decorada com carinho para a homenagem dela. Seu Geraldo tinha passado horas na noite anterior organizando as fotos. Na parede da sala, tinha porta-retratos enormes com fotos emolduradas profissionalmente, mostrando ela em vários momentos da vida. Dona Ivone jovem, bonita, com aquele sorriso largo. Dona Ivone com os 3 filhos ainda bebês nos braços dela. Dona Ivone no casamento da Carla, emocionada. Dona Ivone segurando a Helena recém-nascida pela primeira vez, o rosto radiante de avó coruja. Na mesa de jantar, um álbum grande estava aberto numa página com fotos antigas, em preto e branco, da juventude dela. Na estante, dezenas de porta-retratos menores, com mais fotos de família, cada uma contando um pedaço da história. Era como se ela estivesse ali, presente em cada canto, viva na memória de todos, sorrindo para a gente das fotografias. 18 pessoas estavam na casa naquela tarde. Seu Geraldo, é claro, anfitrião enlutado, mas tentando se manter forte. Renato com a esposa Andréia e os 2 filhos já adolescentes, Mateus de 15 e Lucas de 13. Carla, ainda solteira, mas acompanhada de 2 amigas próximas que também eram amigas da Dona Ivone. Fábio, eu e a Helena. Meus pais, Dona Neuza e seu Antônio, que tinham sido vizinhos da família do Fábio durante anos e eram muito próximos da Dona Ivone. 2 tios paternos do Fábio com as esposas. Um primo de 2º grau com a namorada. A Helena brincava no quintal com os primos mais velhos. Mateus e Lucas tinham paciência com ela. Brincavam de pega-pega, de esconde-esconde, deixavam ela rir alto, aquelas gargalhadas gostosas de criança feliz. É engraçado e triste como criança tem essa capacidade de trazer leveza até em dias pesados. O riso dela ecoando pelo quintal trazia um pouco de alegria para aquele dia de saudade. O almoço foi farto, como sempre era quando a família se reunia. Churrasco perfeito. Seu Geraldo podia ter seus defeitos, mas sabia fazer uma carne na churrasqueira como poucos. Arroz branco soltinho, farofa com bacon e ovos, salada de alface, tomate e cebola, vinagrete bem temperado, pão de alho quentinho, refrigerante, cerveja para quem quisesse. Comemos juntos, aquele momento tradicional de família reunida ao redor da mesa. Conversas sobre trabalho, sobre os meninos que estavam crescendo rápido demais, sobre planos para o futuro. Momentos assim eram raros, com todo mundo junto, então a gente aproveitava. Depois do almoço, já eram quase 3 da tarde, todo mundo migrou para a sala. Alguns sentaram no sofá, outros nas cadeiras que seu Geraldo tinha trazido do quintal, outros ficaram em pé, encostados na parede. A casa é grande, mas não tão grande assim para acomodar 18 pessoas confortavelmente. Foi quando a conversa naturalmente voltou para Dona Ivone. Lembra quando a mãe fazia aqueles doces para vender na feira? Carla começou, sorrindo com nostalgia. Eu ia com ela às vezes. Acordava de madrugada, 5 da manhã, para ajudar a embalar tudo. Ela fazia o melhor brigadeiro que já comi na vida, Andréia concordou. Até hoje eu tento fazer usando a receita dela, mas nunca fica igual. Porque ela colocava amor, seu Geraldo disse da poltrona onde estava sentado, os olhos brilhando. Tudo que a Ivone fazia, ela fazia com amor. Por isso ficava especial. Foi Renato, o irmão mais velho do Fábio, quem teve a ideia. Ele estava olhando as fotos espalhadas pela sala, um copo de refrigerante na mão, quando se virou para a gente. Pessoal, que tal a gente ver as fotos digitais da mãe? O Fábio tem um álbum inteiro no celular dele. Fotos que ele escaneou dos álbuns antigos. Tem coisa que a gente nem lembra que existe. Era verdade. Fábio tinha passado semanas, logo depois que Dona Ivone morreu, escaneando fotos antigas. Centenas delas. Fotos em papel que estavam em álbuns guardados no armário, algumas já meio amareladas, algumas com as bordas desgastadas. Ele tinha digitalizado todas, organizado num álbum no celular chamado Fotos da Mãe e guardado como tesouro. A família inteira animou com a ideia. Boa ideia, Renato. Fábio, conecta na TV. Vai ser melhor que ver no celular pequeno. A gente pode ver junto.
Vai ter foto que eu nem lembro, com certeza. Olhei para o Fábio. Ele hesitou. Foi um segundo. Menos que um segundo, talvez. Mas eu vi. Vi o corpo dele tensar levemente. Vi os olhos se arregalarem por uma fração de momento. Vi a mandíbula apertar. Vi a mão que segurava o celular tremer, quase imperceptivelmente. Tá, deixa eu conectar aqui então. Ele pegou o celular que estava no bolso da calça do terno. Abriu, desbloqueou com a digital. Ele tinha mudado a senha alguns meses atrás. Não era mais o aniversário da Helena, mas eu não sabia qual era agora. Ele não me contou e eu não perguntei. Afinal, cada um tem direito à privacidade, né? A TV de seu Geraldo era grande, 55 polegadas, Samsung, LED, Ultra HD, tela enorme, imagem nítida, perfeita. Tinha sido comprada há uns 6 meses, quando a TV antiga de tubo finalmente pifou depois de décadas funcionando. Seu Geraldo tinha economizado para comprar uma TV boa, moderna, para ver os jogos do Corinthians em qualidade boa, como ele disse. Fábio foi até a TV, pegou o cabo USB-C que conectava no celular, plugou na entrada da TV. O espelhamento de tela era automático naquele modelo mais novo de celular e TV. Em segundos, numa rapidez quase instantânea, a tela do celular dele apareceu na TV. Grande, clara, nítida, visível para todo mundo na sala. 18 pares de olhos olhando para aquela tela. Fábio desbloqueou o celular novamente, porque a tela tinha bloqueado quando ele conectou. A tela inicial apareceu na TV. Papel de parede com foto da Helena, ainda pequenininha, uns 3 anos talvez, sorrindo na câmera. Vários ícones de aplicativos espalhados. WhatsApp, Instagram, e-mail, internet. Galeria. Ele clicou no ícone da galeria e eu vi algo que deveria ter me alertado naquele exato momento. O número no canto da galeria. 3.847 itens. 3.847 fotos e vídeos. Era muito mais do que eu lembrava que existia na última vez que eu tinha visto a galeria dele, alguns meses atrás. Mas não tive tempo de pensar nisso, de processar, de questionar, porque Fábio já estava procurando o álbum específico. Ele rolou pela galeria. Tinha vários álbuns organizados. Helena, viagens, família, trabalho e lá embaixo, fotos da mãe. Encontrou, clicou. A primeira foto apareceu na TV. Dona Ivone, jovem, linda, devia ter uns 25 anos nessa foto, usando um vestido florido amarelo, estampas grandes de girassol. Ela estava em pé na frente de uma casa simples, de tijolos aparentes, portão baixo de madeira. Sorrindo para a câmera com aquele sorriso dela. Cabelos pretos longos, ainda não tinha grisalho nenhum. A foto estava um pouco desbotada pelo tempo, mas ainda assim nítida o suficiente para ver a beleza dela, a alegria no rosto. Ai, que foto linda da mãe, Carla disse emocionada. Ela era tão bonita quando era nova. É da nossa primeira casa, né, pai? Renato perguntou para o seu Geraldo. Seu Geraldo assentiu, os olhos brilhando com memória e lágrimas contidas. É sim, filho. Sua mãe tinha 23 anos nessa foto. A gente ainda era namorado. Ia casar 2 meses depois. A família estava emocionada. Aquele tipo de emoção boa, de recordação doce. Fábio passou para a próxima foto. Clicou na seta no canto da tela. Foto 2. Dona Ivone grávida, a barriga enorme, provavelmente no 8º ou 9º mês de gestação. Ela estava de lado, a mão segurando a barra da blusa levantada para mostrar o abdômen imenso, sorrindo orgulhosa da barriga. Devia ser verão porque tinha um ventilador ao fundo da foto. Essa é da gravidez do Renato, Fábio disse, a voz tranquila. Renato sorriu, olhando para a própria imagem ainda não nascida. Eu já dava trabalho antes de nascer. A mãe disse que eu chutava a noite inteira, não deixava ela dormir. Risadas leves pela sala. Aquele tipo de riso nostálgico. Fábio continuou passando. Foto 3. Dona Ivone com os 3 filhos pequenos. Renato devia ter uns 7 anos, Fábio uns 5, Carla uns 3. Os 3 abraçados nela no sofá da sala, a TV antiga de tubo ao fundo.
Todos sorrindo. Foto 4. Dona Ivone no casamento da Carla, há uns 15 anos atrás. Usando um vestido de festa azul marinho, emocionada, enxugando lágrimas com um lenço, olhando para a filha com orgulho. Foto 5. Dona Ivone segurando a Helena recém-nascida pela primeira vez no hospital. O rosto dela radiante de alegria, olhando para a netinha com aquele amor de avó que só quem é avó entende. A família estava completamente envolvida. Olhos marejados, sorrisos molhados. Aquele tipo de tristeza boa que a gente sente quando lembra de quem amamos e já se foi. Que saudade, alguém murmurou. Ela era tão especial, outra pessoa disse. Fábio passou mais algumas fotos. 6, 7, 8. Dona Ivone com seu Geraldo, já idosos, comemorando bodas de ouro. Dona Ivone na cozinha fazendo doces, a mão na massa. Dona Ivone na igreja, de joelhos, rezando. 9. E então o dedo dele escorregou. Foi rápido. Ele estava passando as fotos num ritmo constante, uma a cada 3, 4 segundos. Mas na foto 9, ele passou o dedo com mais força, ou mais pressa, ou descuido. E em vez de ir para a próxima foto dentro do álbum Fotos da Mãe, o gesto fechou o álbum e voltou para a galeria principal, para a galeria com todas as fotos, organizadas por data. As mais recentes aparecendo primeiro. E a foto que apareceu não era da Dona Ivone, era do Fábio, com uma mulher, numa cama de hotel, os dois seminus. A foto ocupava a TV inteira, 55 polegadas de traição, 55 polegadas de mentira, 55 polegadas de humilhação, 55 polegadas do meu mundo desabando em câmera lenta. A mulher era loira. Cabelos longos, loiros naturais, não aquele loiro descolorido artificial. Jovem, muito mais jovem que eu. Devia ter uns 30 anos no máximo, talvez menos. Bonita. Pele bronzeada, lisinha, sem uma marquinha, sem uma estria, sem uma imperfeição. Corpo esguio, magro, mas com curvas nos lugares certos. Ela usava um sutiã preto de renda, daqueles caros de loja sofisticada. Estava deitada de lado na cama, uma cama king size com lençóis brancos impecáveis, a cabeça apoiada na mão, o cotovelo na cama, sorrindo para a câmera. Pro Fábio, que estava tirando a foto, provavelmente. Um sorriso largo, íntimo, confortável. O sorriso de alguém que estava feliz, relaxada, à vontade com quem estava ali. E o Fábio, sem camisa, só de cueca, deitado do lado dela, o braço em volta dela, a mão na cintura dela, encostado nela, sorrindo também. Aquele sorriso que eu não via há meses quando ele olhava para mim. Aquele sorriso genuíno, feliz, apaixonado quase. Os dois se olhando com uma intimidade que não se constrói em uma noite. Era intimidade de meses, de conhecimento, de conforto, de relação. E no canto inferior direito da foto, pequenininha mas perfeitamente legível na tela gigante, estava a marca d'água do hotel. Hotel Terras Altas Premium, Campinas. E embaixo, em letras ainda menores, 0308-2024, 21:47. 3 de agosto de 2024. 12 dias atrás. Menos de 2 semanas. O silêncio que se instalou naquela sala foi de cortar a respiração com uma faca. Foi um daqueles silêncios que você consegue sentir fisicamente, pesado, sufocante, quente apesar do ar-condicionado ligado. Ninguém se mexeu, ninguém piscou, ninguém respirou. 18 pessoas completamente congeladas, olhando para aquela tela. Eu olhei. E durante um segundo, talvez 2, talvez 3, não sei quantificar o tempo porque ele pareceu parar completamente. Meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que meus olhos estavam vendo. Não podia ser. Não era possível. Não fazia sentido. Era uma montagem. Era outra pessoa que parecia com o Fábio. Era uma foto antiga, de antes de a gente se conhecer. Era qualquer coisa menos o que realmente era. Mas não era montagem. Não era outra pessoa. Não era foto antiga. Era ele, meu marido, o pai da minha filha, o homem com quem eu dividia a cama há 14 anos. Na cama de um hotel com outra mulher, 12 dias atrás.
Enquanto eu estava em casa cuidando da nossa filha, fazendo a janta dele, lavando a roupa dele, sendo a esposa fiel que eu sempre fui. Minha mãe foi a primeira pessoa a reagir. Dona Neuza estava sentada do lado da Helena no sofá. A Helena, minha menininha de 9 anos, olhava para a TV com aquela confusão inocente de criança que vê algo, mas não entende completamente o que é, só sente que é algo ruim, algo errado, algo que está deixando todo mundo paralisado. Minha mãe, num reflexo protetor instantâneo, estendeu as 2 mãos e tampou os olhos da Helena. Cobriu completamente, as mãos grandes sobre o rostinho pequeno. Não olha, minha filha, não olha isso. A voz da minha mãe saiu alta, desesperada, protetora. Helena tentou tirar as mãos da avó, tentou ver o que tinha na tela que estava causando aquela reação toda. Vovó, o que está acontecendo? Por que você... Nada. Não é nada para você ver, minha filha. Mas era. Era tudo. Era toda a verdade que eu tinha me recusado a enxergar durante 1 ano e meio. Era todas as mentiras reveladas. Era todo o desrespeito exposto. Era toda a traição nua e crua na frente de todo mundo. Seu Geraldo foi o segundo a reagir. Meu sogro estava de costas para a TV quando a foto apareceu. Ele estava perto da janela, conversando baixinho com um dos irmãos dele sobre não me lembro o quê. Quando ouviu o silêncio abrupto, visceral, que tomou conta da sala quando sentiu a mudança de atmosfera, porque silêncio assim se sente no ar. Ele se virou, olhou para a TV, parou. O rosto dele mudou de uma forma que eu nunca tinha visto em nenhum ser humano. Não foi raiva imediata, não foi grito, não foi explosão. Foi pior, foi decepção. Profunda, cortante, devastadora. O tipo de expressão que um pai tem quando descobre que o filho que ele criou, que ele amou, que ele se orgulhava, que ele achava que tinha educado direito, não é quem ele pensava que era. Quando descobre que falhou como pai, que o filho é capaz de coisas horríveis. Seu Geraldo deu 3 passos em direção à TV. Devagar. Passos pesados, firmes, calculados. Pés batendo no chão de cerâmica com determinação. Sem pressa, mas sem hesitação. Ele foi até a frente da tela. Parou ali. Ficou olhando de perto, confirmando, checando, lendo a data, lendo o nome do hotel, processando cada detalhe daquela imagem, e desligou a TV. Foi até o botão físico na lateral da tela. Apertou. A tela ficou preta. Mas a imagem já estava gravada na memória de todo mundo. Não tinha como apagar. O clique do botão soou alto no silêncio. Alto demais, como um tiro, como uma sentença. Seu Geraldo se virou, lentamente, com uma calma que assustava muito mais do que se ele estivesse gritando. Olhou para o Fábio. Fábio estava branco, completamente branco, pálido como um defunto, as mãos tremendo visivelmente, o celular que ele segurava quase escorregando dos dedos suados, a boca aberta tentando formar palavras que não saíam, os olhos arregalados como de alguém que acabou de ver o próprio fim. O que é isso? A voz do seu Geraldo saiu baixa, controlada, perigosamente calma. Fábio tentou falar, abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu, a garganta travada, o cérebro desligado tentando processar, tentando encontrar desculpa, tentando achar saída. O que é isso, Fábio? Agora a voz subiu, ecoou pela sala, ecoou pela casa inteira, fez todo mundo pular, fez os copos na mesa tremerem. Fábio tentou de novo. Pipai, eu posso explicar. Então explica. Eu tô esperando. Tô bem aqui na sua frente. Explica. Fábio engoliu seco. A transpiração escorria pela testa dele, pelo pescoço, manchando a camisa branca do terno. As mãos suando tanto que o celular quase caiu. Não é o que parece, pai. Silêncio. 1 segundo, 2, 3. E então, seu Geraldo explodiu. Não é o que parece. Uma foto tua pelado com outra mulher. Não é o que parece. Me explica então o que parece, Fábio. Me explica. Fábio recuou um passo, instintivamente, como um animal acuado. O hotel tem data, 3 de agosto, há 12 dias. Não é foto antiga. É recente. É de agora. Seu Geraldo tinha visto.
O detalhe que Fábio provavelmente esperava, rezava, que ninguém visse. A marca d'água do hotel com data, horário, localização. Prova incontestável. Não tinha como negar. Não tinha como dizer que era antiga. Não tinha como mentir. Fábio olhou em volta, desesperado, procurando ajuda. Procurando alguém que defendesse ele, que comprasse alguma desculpa que ele inventasse, alguém que acreditasse em qualquer coisa que ele dissesse. Mas não tinha ninguém. O irmão mais velho, Renato, estava de braços cruzados encostado na parede, olhando para o Fábio com uma expressão mista de nojo e desapontamento. A mandíbula apertada, os olhos vermelhos, não de choro, de raiva contida. A irmã Carla chorava. Chorava alto, soluçava, a mão tampando a boca como se quisesse evitar que algum som saísse, mas não conseguia. As lágrimas descendo sem parar. As cunhadas, Andréia e as esposas dos tios, olhavam para o chão, envergonhadas. Constrangidas de estarem presentes naquele momento, de terem visto aquilo, de serem testemunhas daquela tragédia familiar. Meus pais me olhavam. Meu pai com raiva, raiva do Fábio, raiva da situação. Minha mãe com dor. Dor por mim, pena de mim. Querendo me abraçar, mas sem saber se deviam se mexer, se deviam fazer algo, se deviam esperar. E eu estava parada, petrificada, congelada no lugar, olhando para o homem com quem dividi 14 anos da minha vida. O homem que prometeu me amar na saúde e na doença. O homem que prometeu fidelidade. O homem que me jurou que eu era a única. E não reconhecendo ele. O Fábio que eu conhecia, ou achava que conhecia, não faria isso. Não trairia. Não mentiria durante 1 ano e meio. Não exporia a família inteira a essa humilhação. Mas fez. Foi quando Fábio fez a única coisa que um covarde faz quando é encurralado e não tem saída. Ele fingiu. Levou a mão ao peito, à esquerda, na altura do coração. O rosto se contorceu numa expressão exagerada de dor. Ai, meu coração. Tá doendo. E caiu. No chão. De joelhos primeiro, depois pro lado. Fechou os olhos. O corpo ficando meio mole. Fingindo desmaio. Fingindo ataque cardíaco. Fingindo qualquer coisa que tirasse o foco dele, que parasse as perguntas, que adiasse o inevitável. Carla gritou. Fábio! Algumas pessoas correram até ele. Os tios, a Andréia. Alguém chama a ambulância. Ele tá passando mal. Fábio, acorda! Fábio, você tá me ouvindo? Tinha gente se abaixando, checando o pulso, tentando acordar ele, chacoalhando o ombro. Mas seu Geraldo não se mexeu. Ficou parado, no mesmo lugar, a uns 2 metros do filho caído no chão, olhando, observando, analisando. E falou com uma certeza absoluta que só pai que conhece filho a vida inteira tem. Ele tá fingindo. As pessoas pararam o que estavam fazendo, olharam para o seu Geraldo, de volta para o Fábio no chão. Ele não tá passando mal, ele tá fingindo. Eu conheço meu filho desde que ele nasceu, conheço cada truque, cada mentira, cada fingimento. E ele tá fingindo. Tinha uma convicção na voz dele que não deixava espaço para dúvida. Seu Geraldo se aproximou, foi até o filho, se abaixou. Ficou de cócoras bem do lado dele, olhou para baixo. Pro Fábio com os olhos fechados, a respiração forçadamente irregular, tentando parecer que estava desmaiado ou tendo algum problema de saúde. Seu Geraldo falou baixo, mas a sala estava tão silenciosa que todo mundo ouviu perfeitamente. Fábio, eu sei que você tá fingindo. Para com essa palhaçada e levanta. Levanta agora. Fábio não se mexeu, manteve os olhos fechados, a respiração forçada, a atuação continuando. Levanta, Fábio! A voz subiu. Ordem, comando, exigência, nada. Fábio manteve a encenação. Foi quando seu Geraldo perdeu completamente a paciência. Ele estendeu a mão direita, aquela mão enorme, calejada de 68 anos, trabalhando como mecânico. 68 anos apertando parafuso, carregando motor, puxando ferramenta. Mão forte, muito forte.
Ele agarrou o Fábio pelo pescoço, com uma mão só, os dedos se fechando ao redor do pescoço do filho, e levantou. Levantou mesmo, do chão. Puxou ele para cima com uma força que não parecia possível para um homem de 68 anos, mas que vinha de décadas de trabalho pesado, de força acumulada, de músculos construídos dia após dia. Fábio é adulto. 1,75 m de altura. 82 quilos de peso. Não é pequeno, não é leve. Mas seu Geraldo levantou ele como se fosse uma boneca de pano, como se ele não pesasse nada. Os pés do Fábio quase saíram completamente do chão. Só as pontas dos pés ainda tocando o chão de cerâmica, e os olhos do Fábio se abriram num pulo, arregalados, desesperados, assustados. Pai, me solta! Pai, por favor! A voz saiu engasgada, sem ar suficiente, a mão de seu Geraldo apertando o suficiente para causar desconforto, mas não o suficiente para machucar de verdade. Ainda. Ah, acordou? Que milagre! Teve uma recuperação instantânea. Pai, eu não consigo respirar direito. Eu vou te soltar quando você explicar o que era aquela foto. Quem é ela? E não me vê com mentira. Fábio estava ficando vermelho. As mãos agarradas no braço do pai, tentando empurrar, tentando aliviar a pressão no pescoço, tentando se soltar. Mas não conseguia. Seu Geraldo era muito mais forte. E estava possuído por uma raiva que dava força extra. Pai, me solta que eu falo. Eu prometo que eu falo. Então fala agora. Fala com minha mão no seu pescoço. Eu não consigo falar assim. Consegue sim. Fala. Fábio estava desesperado, vermelho, quase roxo, sem ar suficiente, sem escolha, sem saída. Tá bom, é verdade, é real. Eu tenho outra. Seu Geraldo soltou, abriu a mão, largou. Fábio caiu no chão, pesadamente. De joelhos primeiro, depois se dobrou, tossindo, ofegante, a mão no pescoço, tentando respirar, tentando recuperar o ar. Mas o que ele tinha dito ficou ecoando. Eu tenho outra. 4 palavras. 4 palavras que acabaram com 14 anos de casamento. 4 palavras que confirmaram tudo que eu tinha tentado negar. 4 palavras que me destruíram na frente de 18 testemunhas. Eu ouvi. Claro que ouvi. Escutei perfeitamente. Mesmo no meio do caos, do choro da Carla, dos murmúrios chocados, da respiração ofegante do Fábio, eu ouvi. Eu tenho outra. Meu marido. 14 anos de casamento. Tinha outra. E assumiu. Na frente de todo mundo. Na frente da família inteira. Na frente dos meus pais. Na frente da nossa filha. Que, graças a Deus, minha mãe já tinha tirado da sala naquele ponto, levado para o quarto do fundo para não presenciar o resto. Eu quis morrer. Ali mesmo. Naquele exato segundo. Quis que o chão se abrisse e me engolisse. Quis desaparecer. Evaporar. Deixar de existir. Qualquer coisa para não sentir aquilo. Aquela dor. Aquela humilhação. Aquela vergonha. Mas eu não desapareci. Eu estava ali, presente. Consciente, sentindo cada segundo daquilo. Seu Geraldo continuou de pé, olhando para o filho no chão com uma expressão de nojo. Nojo puro. Como se estivesse olhando para algo repugnante, nojento, indigno. Quem é ela? Fábio estava no chão, sentado agora. As costas encostadas na parede. Ainda tossindo de vez em quando. A mão no pescoço que estava vermelho com as marcas dos dedos do pai. Olhando para o lado. Para baixo, para qualquer lugar, menos para os olhos do pai. Quem é ela, Fábio? Eu perguntei. Silêncio. Fábio não queria responder, não queria dar mais informação, não queria piorar ainda mais. Eu perguntei quem é ela, não me faz perguntar de novo. Larissa. A voz saiu baixa, quase inaudível. Larissa quem? Sobrenome. Larissa Mendes. E quem é essa Larissa Mendes? Ela trabalha no banco, é gerente de outra agência. Trabalho. Era uma colega de trabalho, das viagens que ele fazia, das reuniões que tinha,
das demandas urgentes que o faziam sair de casa cedo e voltar tarde. Há quanto tempo? Silêncio de novo. Fábio não queria responder. Sabia que quanto mais ele falasse, pior ficava. Há quanto tempo você está traindo sua mulher, Fábio? Há quanto tempo você está fazendo isso? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Desde fevereiro de 2023. 6 meses depois da morte da Dona Ivone. Enquanto ele fingia estar de luto. Enquanto ele fingia estar processando a perda. Enquanto eu dava força, dava espaço, dava paciência, dava compreensão. Enquanto eu segurava a barra sozinha em casa. Enquanto eu cuidava da filha, da casa, dele, ele estava com outra, construindo uma relação paralela, levando ela em hotéis, em restaurantes, em viagens, gastando dinheiro, nosso dinheiro, com ela. Enquanto me dava mesada de R$ 1.200 e reclamava se eu gastasse a mais. 1 ano e meio de mentira, de traição, de desrespeito. Carla, que estava sentada no sofá chorando, levantou num pulo. O rosto vermelho, vermelho de raiva, vermelho de choro, vermelho de indignação. Fábio, como você pôde? Fábio olhou para a irmã. Tentou falar. Carla, Cala a boca, não fala comigo, eu não quero ouvir sua voz. Ela se aproximou, parou na frente dele, olhando de cima. Ele ainda sentado no chão. A Patrícia cuidou da mamãe. Você estava lá, você viu, ela deu banho na mamãe, ela trocou fralda da mamãe. Ela segurou a mão da mamãe quando a mamãe estava com dor. Ela fez tudo, tudo. E você faz isso com ela? Fábio não respondeu. Não tinha resposta. A mamãe está se revirando no túmulo agora. Ela deve estar tão envergonhada, tão decepcionada. Ela tinha tanto orgulho de você. Achava que tinha criado um homem de caráter, um homem direito. E você é isso? Um traidor? Um mentiroso? Um covarde? Carla chorava enquanto gritava. Aquele choro de quem se sente traída também. Porque não era só traição a mim. Era traição à memória da mãe. À família inteira. A tudo que Dona Ivone representava. Hoje, no dia da homenagem da mamãe, você fez isso hoje. Você trouxe a amante para dentro dessa casa, para a TV que era para mostrar a mamãe. Carla estava certa. O timing era grotesco, horrível. No dia da missa de 2 anos, no dia que era para honrar a memória dela, ele tinha mostrado a amante para a família inteira. Eu tenho vergonha de ser sua irmã. Carla deu as costas, saiu da sala, batendo a porta com força. O barulho ecoou pela casa. Renato, o irmão mais velho, que tinha ficado calado até então, apenas observando, se afastou da parede. Foi devagar até o Fábio. Parou na frente dele. Olhou para baixo. Pro irmão do meio sentado no chão como criança castigada. Renato não gritou. Não xingou. Não fez discurso. Ele apenas cuspiu. Cuspiu no chão, bem do lado do Fábio. Um cuspe grosso, carregado de nojo. Você não é mais meu irmão. E saiu, sem olhar para trás, sem mais nenhuma palavra. E eu, que tinha ficado em choque completo desde o momento em que a foto apareceu naquela tela maldita, finalmente consegui me mexer. Senti minhas pernas obedecerem os comandos do cérebro. Dei um passo. Outro. Me levantei da cadeira onde estava sentada há quanto tempo eu não sabia. Fui até ele. Devagar. Pisadas firmes no chão, uma de cada vez. Parei na frente dele, que ainda estava sentado no chão, encolhido, olhando para baixo como cachorro com o rabo entre as pernas. Fiquei ali, de pé, olhando de cima. Pela primeira vez em 14 anos, eu estava acima dele, literalmente e figurativamente. Eu tinha o poder, eu tinha a voz, eu tinha a vez. 14 anos, Fábio. A voz saiu firme. Mais firme do que eu achei que conseguiria. Ele não olhou para cima. Não teve coragem. 14 anos eu cuidei de você, da sua casa, da sua roupa, da sua comida, da sua filha, da sua mãe. Silêncio. Só minha voz ecoando. Eu larguei meu emprego porque você pediu.
Disse que era melhor para a família. Eu aceitei. Eu me afastei das minhas amigas porque você reclamava. Dizia que mulher casada não fica saindo. Eu aceitei. Eu fiz tudo o que você pediu. Tudo. Sempre. As lágrimas começaram a descer. Quentes, raivosas, doídas. E enquanto eu fazia tudo isso, você estava com outra, rindo da minha cara, me fazendo de idiota, de besta, de trouxa, por 1 ano e meio. Fábio tentou falar, abriu a boca. Patrícia, eu posso. Cala a boca! Eu tô falando! Você não tem direito de falar agora! Você já mentiu demais! Ele calou, encolheu ainda mais. E o pior de tudo. Sabe qual é o pior, Fábio? No dia da homenagem da sua mãe, da mulher que me recebeu como filha, da mulher que me amou, da mulher que eu cuidei até o último segundo de vida dela. Você trouxe a amante para dentro dessa casa, para a TV dela, no dia que era para lembrar dela. Tirei a aliança, aquele anel de ouro que eu tinha usado por 14 anos, que tinha ficado no meu dedo desde o dia do casamento, que tinha marcado minha pele, deixado aquela marca branca onde o sol não batia. Olhei para a aliança, por 1 segundo, me despedindo daquilo que ela representava, do símbolo do casamento que nunca mais existiria, e joguei nele, joguei com força. Acertou o peito dele, bateu, caiu no chão, rolou. Fica com a Larissa, vocês se merecem. Eu vou embora. Virei as costas. Não olhei para trás. Não quis ver a cara dele. Fui até o quarto dos fundos onde minha mãe tinha levado a Helena. Abri a porta. Helena estava sentada na cama, minha mãe do lado, abraçando ela, tentando acalmar. Mamãe. Helena olhou para mim com aqueles olhos assustados. O que está acontecendo? Por que todo mundo está gritando com o papai? Me abaixei na frente dela, na altura dos olhos dela. Segurei o rostinho dela com as 2 mãos. Filha, a gente vai embora. Agora. A gente vai para a casa da vovó. Mas por quê? A gente não vai para nossa casa? Não hoje, minha filha. E o papai? Respirei fundo. O papai fez uma coisa muito, muito errada, Helena. Muito errada mesmo. Que coisa? Não sabia como explicar. Não ali. Não naquele momento. Ela era pequena demais para entender traição, infidelidade, desrespeito. Depois eu te explico direitinho, tá? Agora a gente só precisa ir embora. Vem com a mamãe. Peguei ela no colo mesmo com 9 anos, sendo grande demais para isso. Mas precisava sentir ela perto. Precisava do calor dela. Precisava lembrar que eu tinha algo bom, algo puro, algo que valia a pena nessa vida destruída. Saí do quarto com ela no colo. Minha mãe e meu pai vieram atrás. Meu pai com a mão no meu ombro, firme, protetor. Minha mãe com a bolsa dela e a minha. Antes de sair completamente da casa, seu Geraldo veio até mim, meu sogro. Os olhos cheios de lágrimas que ele tentava conter, mas não conseguia mais. Patrícia? Parei. Olhei para ele. Eu quero que você saiba uma coisa. E quero que nunca esqueça. Esperei. Você é minha nora. Você é parte dessa família. Não importa o que aconteça. Não importa o que meu filho fez. Isso não muda. Você é e sempre vai ser minha nora. Minha filha, porque foi assim que a Ivone te via. E é assim que eu te vejo. Ele me abraçou. Forte. Aquele abraço de pai que abraça a filha. De quem quer proteger, mas não pode. De quem quer consertar, mas não sabe como. A Ivone amava você. Como filha. Não como nora. Como filha mesmo. E eu também. E isso não muda porque o Fábio é um desgraçado. Não muda. Chorei no ombro dele. Soluços altos. Sem me importar com quem estava vendo. A culpa não é sua, Patrícia. A culpa é minha. Eu criei ele. Eu devia ter ensinado melhor. Devia ter... Não é culpa sua, seu Geraldo. A culpa é só dele. Só dele. Ninguém mais. Ele me soltou. Olhou para Helena que estava quietinha no meu colo, assustada com tudo. Você também, Helena. Você sempre vai ser minha netinha. Isso não muda. Vovô te ama. Sempre vai amar. Helena assentiu, ainda confusa, mas sentindo o amor que vinha das palavras do avô. Saí daquela casa.
com minha filha, com meus pais, sem olhar para trás, sem querer ver a cara do Fábio, que provavelmente ainda estava sentado no chão da sala, sozinho, abandonado até pela própria família, como merecia. E antes de eu encerrar, se você chegou até aqui e se identificou com essa história, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho, deixa seu like e comenta aqui embaixo que horas você assistiu esse relato e de qual cidade você é. Eu leio todos os comentários e adoro saber que tem mulheres fortes por aí, que passaram ou estão passando por situações parecidas, mas que encontram força para seguir em frente. A gente não tá sozinha. Nunca esteve. Tem sempre alguém do outro lado dessa tela que entende, que apoia, que torce pela nossa felicidade. Obrigada por estar aqui. Até o próximo relato.